Boa, agora começou a gravação, acho que quando você quiser começar, pode começar, Diego. Não sei se já conseguiu entrar Pode ir pelo lá? computador. Pode. Espera que eu tô em dois negócios aqui. Agora foi, só para eu conseguir ver vocês em tese, né? Mas quem quiser, então, abrir a câmera para interagir, para concordar, para discordar, sempre ajuda aqui quem está fazendo a apresentação. Grande Ives. Não, eu vou compartilhar aqui minha tela, então. E Pedrão, acho que você precisa me dar o co-host para eu poder compartilhar a tela. Tranquilo, Diego, vou dar agora, só um segundo. Esqueci disso. Boa, vê se foi. Acho que eu te promovi a co-host agora. Ou não sei se foi a conta errada. Bom, vou promover as duas. Vou ver das dúvidas. Acho que agora deve ser ido. Foi. Vamos ver. Vocês me dão um alô se tá dando certo, tá? Estamos conseguindo ver, sim, seus slides já. Diego. Vamos ver se está rolando. Tá rolando? Tá sim, tudo tranquilo. Beleza. Então, gente, vocês vão ver que estética não é meu forte. Então, a apresentação pode estar feia, mas vamos tentar aí corresponder no conteúdo. O Pedro me falou para trazer um pouco do histórico do movimento estudantil no Brasil. É um tema bem interessante. Eu preparei uma apresentaçãozinha, mas eu acho que mais interessante do que a minha apresentação, que vai ser curta, nada muito aprofundada, vai ser o nosso debate assim que eu terminar e a gente abrir para discussões, para críticas, para perguntas, que eu acho que é sempre a parte mais interessante. Então, vamos lá. Primeiro, assim, o que eu gostaria de trazer para nós enquanto uma reflexão inicial? A gente vai reparar com essa retomada histórica que eu vou fazer, e o movimento estudantil no Brasil, pelo menos até o século XXI, no século XX, ele vai ser um movimento que ele está muito ligado ao pensamento político das camadas médias, do que historicamente a sociologia ou parte dela chama de classe média. E aí a gente tem que se perguntar por que exatamente que o movimento estudantil vai refletir muito do que a classe média vem expressando politicamente. Será que é o impacto que esse próprio movimento estudantil teve nos rumos do país? Então, ele atuante, ele nas mobilizações, ele formulando, ele pensando no país, ele impactou o Brasil, isso gerou um impacto na chamada opinião pública, ou na realidade o movimento estudantil ele é só um bom sintoma, ele é um bom indicativo do que está pensando a classe média, a camada média naquele momento? Porque se a gente olhar a história brasileira, esse setor das camadas médias ele vai desequilibrar muito o jogo político, seja para um lado, seja para o outro, seja para a esquerda, seja para a direita, seja para os interesses dos capitalistas do capital, seja para os interesses, pelo menos, de setores da classe trabalhadora. Então, essa é uma reflexão inicial que eu queria trazer para a gente quando a gente for fazer essa abordagem histórica. Também trazer que, assim, eu vou fazer essa retomada sobre a história do movimento estudantil aqui no Brasil, mas a história do movimento estudantil também vai se confundir muito com a própria história da esquerda brasileira. E aí eu coloco uma observação que, assim, o movimento estudantil, estrito sensu, ele vai começar a se organizar no começo do século XX no Brasil, né? Com as primeiras faculdades, com as primeiras universidades. E ali também vai chegar o pensamento marxista, o pensamento comunista, muito inspirado no anarcossindicalismo, nos imigrantes europeus que vieram para cá trabalhar nas fábricas e que trazem essa tradição dos sindicatos. Então, alguns marxistas, outros do chamado anarquismo ou do anarcossindicalismo. Mas lembrar que a história do povo brasileiro é uma história de luta
desde que o Brasil é Brasil. Então, a gente não pode falar também, resumir a história da esquerda brasileira quando chega o pensamento comunista, o pensamento marxista. Então, lembrar a luta contra a escravização do povo preto, com os quilombos, lembrar as lutas regenciais também de independência, também pela abolição da escravização. Então, a história brasileira é marcada por resistência, apesar da chamada história oficial tentar apagar isso a todo momento e falar que o Brasil é um povo pacífico, né? O Brasil é um povo acomodado. Não é bem assim. Mas, dito isso, o movimento estudantil organizado como tal e também a esquerda comunista, marxista, vai começar a se organizar no início do século XX aqui no Brasil, inspirado pela luta dos operários europeus, né? E com a vinda e organização dos sindicatos e do movimento operário aqui no Brasil também. Então, as primeiras faculdades no Brasil em 1808, né, a primeira faculdade de Medicina e Cirurgia da Bahia, a segunda é a Faculdade de Direito de Olinda e também a de Direito de São Paulo, que é a nossa famosa Sanfran, em 1827, mas as primeiras universidades, enfim, com campos que trazem aí as 3 áreas do conhecimento, humanas, exatas, biológicas e tal, são do início do século XX, né? A gente tem primeiro a chamada UFRJ, que era a Universidade do Brasil, depois a gente tem a USP de 1934, enfim, no início ali dos anos 30, a gente tem uma ebulição de universidades. E a fundação da UNE vai se dar justamente nesse período, né? A União Nacional dos Estudantes. A UNE ela é fundada, na verdade, por um conjunto de centros acadêmicos. Os centros acadêmicos já existiam, eles eram anteriores à UNE, e os centros acadêmicos dos cursos de maior tradição, então, do direito da UFRJ, que era a Faculdade Nacional de Direito, das principais faculdades de medicina também, o próprio 11 de agosto da Faculdade de Direito da USP, vão fazer um encontro, organizar um encontro em 11 de agosto de 1937 e fundar a UNE. E há uma divergência se a UNE foi fundada em 37 ou 38, né? Porque a fundação oficial ali com o governo, ali no momento de Getúlio Vargas, que vai ter uma relação conflituosa com o movimento estudantil, depois a gente vai trazer isso. Então tem essa discussão sobre 37 ou 38 para a fundação da UNE, mas é importante dizer que centros acadêmicos já se organizavam e viram a importância de nacionalizar o movimento e fundar uma associação, uma organização nacional que representasse todos os estudantes de graduação do ensino superior brasileiro. E aí eu vou trazer, então, a questão da relação com Getúlio Vargas, né? É uma relação bastante conflituosa, porque o Gustavo Capanema, que era o ministro de Educação do Getúlio, foi um cara, enfim, que promoveu uma reforma, né, a famosa reforma Capanema, e estimulou, né, a educação formal no Brasil, a alfabetização, então teve um papel importante na educação, mas como a própria figura do Getúlio é uma figura bastante polêmica, né? Então, em determinado momento, o governo Getúlio, né, o Estado Novo ali, era bastante autoritário e trazia algumas referências do nazifascismo, né, perseguia os comunistas. Então, a UNE e o movimento estudantil vai encampar um movimento contra o integralismo, que era o movimento fascista brasileiro da época, que agora alguns bolsonaristas tentam resgatar, que eram os camisas verdes, né, que faziam aquele comprimento Anauê, baseado no idioma tupi, para tentar resgatar as tradições nacionais e tal, e trazer esse movimento autoritário que era o integralismo. E a UNE, o movimento estudantil, vai se opor pesadamente aos integralistas, vão até entrar em conflito físico, por vezes, e tudo mais, e se opõe também ao governo do Getúlio nesse momento, porque era um governo autoritário, apesar de avanços nos direitos dos trabalhadores e tudo mais, um governo que se inspirava em alguns regimes do nazifascismo, mas depois, num segundo momento, a UNE também vai apoiar várias iniciativas do governo de Getúlio Vargas, a criação das estatais, a criação da própria Petrobras com o movimento Petróleo é Nosso, a UNE também vai participar forte dessa campanha. Então tem essa relação de Getúlio amigo da UNE, Getúlio inimigo da UNE, mas é o que próprio representa o governo Getúlio para a classe trabalhadora. Avanços em direitos também, mas com, em determinado momento, bastante repressão e anticomunismo. E aí depois, é importante dizer, acho que nem todo mundo
está familiarizado com isso, mas a UNE é uma organização pluripartidária, né? A UNE contém várias organizações que compõem, organizações da esquerda até a direita, e essa disputa que se dava também em âmbito nacional e na própria classe média da época, ela vai se dar dentro do campo do movimento estudantil e da UNE. Então, algo que reinou ali entre Getúlio e pós-Getúlio, naquele momento, foi uma disputa acirrada dentro da UNE entre a direita e a esquerda. E os movimentos, né, de direita e de esquerda tinham nomes que são bastante representativos, digamos assim. A esquerda compunha o chamado Movimento pela Reforma, liderado sobretudo pelo PCB. Então é engraçado, né, a esquerda defendendo o movimento pela reforma, né, a revolução, mas espelha bem o que era a esquerda brasileira, ou a sua maioria naquele momento. E a direita era a Aliança Liberal Acadêmica. Então, de novo, aí a ideia da liberdade, né, do liberalismo trazido pela direita, que era o pessoal ligado à UDN, né, a União Democrática Nacional, que vai fazer uma oposição forte ali, baseada muito no moralismo, né? A gente tem algumas figuras, Lacerda e tudo mais, que se projetaram nessa ideia de ser contra a corrupção, ser contra a roubalheira ali pela UDN. Isso também acontece dentro da UNE. Aí a gente vai chegar na década de 60, que talvez seja a era de ouro, o auge do movimento estudantil no Brasil. A gente estava hoje, o Pedro também, a gente estava fazendo as entregas do cursinho Elza Soares, amanhã tem mais para quem puder e quiser participar, mas na volta a gente passou num ato que era um ato da geração chamada geração de 68, do 68. Essa geração ficou muito famosa, e é uma geração que veio do movimento estudantil, dos centros acadêmicos, do DCS, da UNE, da UE, e que fez história. Então, o momento auge do movimento estudantil no Brasil é a década de 60. E eu trouxe algumas observações sobre esse momento de 60 no movimento estudantil. Por que, na minha avaliação, foi um momento em que o movimento estudantil teve muita força? Primeiro, porque houve uma preocupação em defender pautas concretas. A gente faz muito esse debate dentro do movimento estudantil, que às vezes a gente entra em uma assembleia ou acaba escrevendo, redigindo notas sobre a conjuntura nacional, a conjuntura internacional, temas importantes, né, a respeito da política, mas temas um tanto quanto abstratos para a maioria dos estudantes. Então, a gente via, mesmo nessa época, né, tinha, vamos soltar uma nota que a Assembleia vai votar aqui o apoio à União Soviética, vai votar o apoio à retirada das tropas norte-americanas no conflito, na guerra do Vietnã, na Coreia. Beleza, isso é importante, mas o estudante que às vezes não é politizado, não está envolvido nessa discussão, entra nessa Assembleia e fala, isso não está impactando em nada na minha vida. Então, ali em 60, houve uma preocupação em defender pautas concretas para o dia a dia do estudante. E dentro disso estava a própria reforma universitária, que foi um movimento importante. E eu coloquei aí também que depois de 64, com o golpe, né, militar de 64, foi editada a chamada Lei Suplicy de Lacerda. Suplicy de Lacerda era o ministro da Educação na época. Lá na época eles chamavam de Lei Suplicy, mas graças ao nosso saudoso Suplicy, senador da renda básica, a gente adaptou para a Lei Suplicy de Lacerda para ele não ficar também com o nome dessa lei, que é uma lei nefasta. Na verdade, o que a Lei Suplicy de Lacerda dizia? Ela proibia a existência de centros acadêmicos e de grêmios. Ela proibiu a organização de centros acadêmicos e grêmios. E ela, na verdade, formulou uma nova organização no movimento, que era por DAs e DCS, o Diretório Acadêmico e o Diretório Central dos Estudantes. E aí houve uma discussão dentro do movimento estudantil. O que a gente faz se os CAs estão proibidos e que agora existem DAs que são, na verdade, controlados pelo regime militar? Então, muitas organizações decidiram boicotar as eleições para os DAs, não participar, dizer que aquela era uma organização que tinha sido fundada pela ditadura militar, e outros decidiram participar e fundar os DAs livres e os DCEs livres. É por isso que, por exemplo, o DCE da USP chama DCE Livre da USP,
porque ele foi criado para contrapor o DCE pelego da ditadura. E a gente tem outros DAs livres, mas é engraçado essa diferenciação entre DA e CA. Hoje em dia a gente fala, DA é aquele que representa 2, 3, 4 cursos, CA é um curso só, mas na verdade a primeira diferenciação entre CA e DA veio na ditadura militar. Então o diretório acadêmico era aquele que era pelego, vinculado à ditadura, e o centro acadêmico era o que era livre, de oposição e anterior à Lei Suplicy de Lacerda. E aí também eu listei algumas iniciativas importantes do movimento estudantil nos anos 60, e por que a gente chama ali do auge. Uma das iniciativas é a Univolante. O que era a Univolante? A direção da Uni viajava pelos campi, né, das universidades, das faculdades pelo Brasil, e se apresentava e promovia festivais, promovia shows, promovia festas. Então era a ideia de um movimento estudantil presente no Brasil todo, a Univolante. E hoje em dia mesmo a gente tenta retomar um pouco isso na Uni de vez em quando, obviamente fora do momento de pandemia, a gente retoma campanhas de Univolante, passando pelas principais universidades do país. Outra ideia foi a ligação entre o movimento estudantil e o movimento cultural. Então, o CUCA mesmo, que é a coordenadoria de cultura da Uni, que é muito atuante, que promove a Bienal da Uni de 2 em 2 anos, com shows grandes, com grandes artistas, surgiu nesse momento, a partir dos festivais culturais da Uni. Que mais? Além disso, é um momento que foi consagrado a chamada Aliança Operária Estudantil. O que é isso? O movimento estudantil começou a entender que ele, por si, fazendo luta com um público que era mais elitizado, que esse público da classe média que estava dentro da universidade, ele não ia conseguir promover mudança sozinho. Então, o movimento estudantil começa a apoiar causas dos trabalhadores. Então, apoiar greves, fazer manifestações conjuntas na chamada Aliança Operária Estudantil. Outro ponto interessante também de luta ali nos anos 60 foram as ocupações das universidades, que ocorrem até hoje, mas hoje muito mais esvaziadas, que era a ideia de fazer greves, né, paralisar o ensino por um tempo, com reivindicações, mas não fazer greve para ficar em casa, fazer greve ocupando a universidade, dormindo muitas vezes, fazendo aulas abertas, fazendo rodas de conversa, promovendo shows, festas. Então era a ideia de ocupar as universidades, as ocupações. E essas ocupações elas estavam muito ligadas a um movimento que foi importante, que também era de pauta concreta, que era o movimento pelo ingresso. O regime militar ali naquele momento abriu uma série de vagas, o pessoal prestou os vestibulares, e aí depois que o pessoal passava, o Gilberto está complementando aí, que foi um dos que viveu e tem muito mais a contar do que eu, inclusive. Depois pode abrir. Mas o movimento pelo ingresso, o que era? A pessoa passava no vestibular e não conseguia a matrícula. Imagina isso, você lutou, tal, prestou o Enem, imagina, prestou a FUVEST, estudou pelo cursinho popular Elza Soares, se matou, ralou, aí passa e não consegue a matrícula, porque as vagas foram suspensas. Então, o movimento estudantil da época, os CEAs, os DCEs, pegavam esses estudantes que estavam na lista, chamada lista de espera, que tinham ingressado, mas não tinham conseguido se matricular, e ocupava as universidades com esses estudantes. Então, eles tinham muito mais estímulo também para estar nessas ocupações e para fazer essa luta. Aí, em 68, a gente vai chegar no famoso Congresso de Ibiúna. O que foi um Congresso de Ibiúna? Foi um congresso da Uni, que houve uma tentativa de realizar um congresso já durante o período militar, já com as atividades suspensas, né, do movimento estudantil, depois da edição da Lei Suplicy. E é um congresso clandestino que vai acontecer no interior do estado de São Paulo, mas com centenas de estudantes, como a gente está vendo aí nas fotos. E, obviamente, que isso não ia passar batido, né? Tem até um mito que falam que o congresso foi descoberto porque um dos estudantes foi numa padaria e encomendou centenas de pães, e aí o pessoal começou a falar, o que está rolando? E aí avisaram a polícia. Mas, obviamente, que tinham outros infiltrados ali no movimento de centenas de estudantes, e todos eles saíram presos desse congresso. Foi um congresso, enfim, que marcou a história do movimento estudantil no Brasil. Todos foram presos, aí houve uma mobilização, né? Houve um clamor popular, muitos foram soltos, mas as principais lideranças do movimento estudantil da época continuaram presas, e eu listei alguma delas aqui. O Zé Dirceu,
que era presidente da UEE e seria eleito presidente da UNE, o Vladimir Palmeira, que era o presidente da UNE na ocasião, o Luiz Travasso, que tinha sido presidente da UEE, antecedido o Zé Dirceu na UEE e tinha sido presidente do 22 de agosto, o Franklin Martins também, que era um grande militante, depois veio a ser ministro do governo Lula de comunicação e acho que um determinado período do governo Dilma. E as principais organizações da época ali na UNE, no movimento estudantil de esquerda, eram o PCB, o MR8, a Ação Popular, que era ligada à Juventude Católica de esquerda, e a LN, que era, enfim, o grupo, não sei quem já viu aí o filme do Marighella, mas então que tinham diferentes formas de atuação aí, e que também trouxeram vários quadros aí para a esquerda brasileira. Muitos foram presos, torturados, mortos, mas outros estão aí até hoje atuando na política. Alguns viraram lideranças da direita também, mas formaram grandes quadros. E aí o movimento estudantil vai entrar num grande período de clandestinidade depois do Congresso de Biúna, aí de cerca de 10 anos na clandestinidade. Há tentativas de encontros nacionais de estudantes, alguns eu nem coloquei aqui, mas em 73 houve uma tentativa, várias dessas tentativas são reprimidas, né? Enfim. E em 77, a maior dessas tentativas, uma tentativa de encontro nacional dos estudantes na PUC, que é a famosa invasão da PUC, com o coronel Erasmo Dias, que também reprimiu duramente esse encontro de estudantes numa tentativa de refundação da UNE. Mas aí a UNE vai ser refundada, então, no começo dos anos 80 e vai participar de vários movimentos de luta importante pela redemocratização. Tá aí algumas fotos do movimento Direta Já, que foi um movimento importantíssimo que reuniu as principais lideranças democráticas da época, desde o PT, que foi fundado em 80, ao MDB, que era a oposição democrática na época, aos comunistas, enfim. E aí tem algumas fotos, eu quero votar para presidente, ali um comício com Lula falando, mas Mário Covas estava nisso, Fernando Henrique Cardoso estava nisso, Franco Montoro estava nisso, enfim, Brizola. E aí a gente tem também a UNE protagonizando depois, né, das eleições diretas de 89, do Lula contra o Collor, que o Collor venceu com toda aquela fraude da Globo, a gente conhece bem essa história. Em 92, a UNE vai protagonizar um movimento pelo impeachment do Collor, o chamado Caras Pintadas. Aí a gente está vendo os estudantes com as caras pintadas de verde e amarelo. A gente vê que segue sendo um movimento estudantil elitizado. Aí a gente tem grande maioria branca, e o presidente na época era o Lindbergh Farias, que hoje é vereador do Rio de Janeiro pelo PT, foi senador também pelo PT. Na época ele era da UJS, do PCdoB, depois foi para o PSTU e agora depois veio para o PT. Ele também ganhou bastante protagonismo na época e a gente teve grandes manifestações pelo impeachment do Collor. Nos anos 2000, a gente vai viver um outro momento da educação brasileira, mas por consequência do movimento estudantil no Brasil, né? O que a gente pode chamar, alguns críticos chamam, do movimento estudantil governista, porque a gente começou a viver a era Lula, os governos do PT, e, obviamente, os governos começaram a ser parceiros da educação. Então, a UNE passou a ter um papel muito mais de formular políticas públicas do que de reivindicar e de lutar contra o governo, né? Um papel de oposição. E ali a gente tem vários avanços importantes para a educação brasileira, né? O Reúne, que criou diversos campi de universidades federais, que dobrou o número de estudantes no ensino superior brasileiro. Hoje a gente tem por volta de 8 milhões de estudantes nas universidades do Brasil, públicas e particulares. As cotas raciais e sociais que mudaram a cara da universidade pública no Brasil. O ProUni, que também, apesar de criticado por investir muito nas universidades particulares, foi um instrumento importante de democratização do ensino superior, possibilitou que muitos, pela primeira vez na sua família, ingressassem numa faculdade, tivessem um diploma. Nossa companheira Thaís, por exemplo, é fruto de uma bolsa integral do ProUni, se formou pedagoga por ali. O FIES também, que era uma fonte de financiamento, né, para estudantes de baixa renda entrarem nas faculdades particulares. Então, a gente tem um outro momento, que é o momento do movimento estudantil conquistando vitórias
e dialogando muito mais com o governo do que promovendo movimentos de oposição, de greve, de ocupações. E aí, o que é importante a gente trazer para a nossa discussão? Que a partir desse momento da política de cotas raciais, sociais, da ampliação do número de universidades, a gente não tem mais um movimento estudantil que é um movimento estudantil de classe média, de camadas médias, que é elitizado. Hoje a gente tem pesquisas que indicam que 50% ou mais dos estudantes das universidades públicas no Brasil são das chamadas classes, né? Classe social para a gente é outra coisa, mas as chamadas classes D e E, com uma renda baixa. Então, a gente tem a popularização das universidades e do ensino superior público brasileiro. E qual que, então, é o papel do movimento estudantil diante dessa nova realidade? Em que, tá ali, né? Em que os filhos dos pedreiros, das empregadas domésticas, dos porteiros também estão na universidade, nos bancos da universidade, que isso foi fruto de muita luta, né? Como a gente viu do movimento estudantil, do movimento negro, enfim, e também dos governos de esquerda do PT. É importante, então, a gente entender o que é o papel do movimento estudantil nesse momento. E aí, por que eu coloquei ali diferenciação? Porque a gente, no Disparada, tem uma visão sobre o movimento estudantil que nem sempre é a visão que outros grupos têm do movimento estudantil. Muitos grupos do movimento estudantil, principalmente da chamada esquerda radical, então a gente tem grupos do PSOL, do PCB, do PSTU, entendem o movimento estudantil como um local de formação de quadros. O que é a formação de quadros? Temos aqui o Maurício, que é um cara, tal, estudante, não sei de que curso, e aí ele começa a frequentar reuniões aqui com a gente, ele começa a estimular debates, ele começa a ser uma liderança dentro da sua sala de aula, ele começa a melhorar a sua oratória e ele vira um quadro político, uma liderança política. Isso é importante para partidos, ter quadros bem formados, com leitura, com liderança, com representatividade dentro da universidade. Então, a gente vai pegar esse quadro, que é o Maurício, que é o Pedro Tavares, e vai levar para o partido, e ele vai virar um quadro partidário. Então, para muitos grupos aí que estão na universidade, o movimento estudantil serve como espaço de formação de quadros, é uma escolinha, para a gente pegar a gente e colocar nos partidos. Nós, dos Pará, entendemos que sim, o movimento estudantil é um espaço de formação de quadros. É importante que a gente seja estimulado a debater, a fazer reuniões, a aprender o que é o movimento estudantil, a aprender o que são os partidos políticos, a aprender o que é a luta social, crescer, virar uma referência dentro da sala de aula, virar uma referência em outros cursos, acompanhar pessoas, ajudá-las a entender esses processos, mas que a gente não pode ficar só na formação de quadros. A gente acha que o movimento estudantil tem um papel de influenciar a massa dos estudantes. O que é isso? Que o movimento estudantil também vai servir para a gente alterar e mobilizar a luta social, para a gente alterar o que a gente chama de correlação de forças. Como é que está a universidade hoje? Ela é conservadora, o movimento estudantil tem um papel de deixá-la mais progressista, mais de esquerda. Como com as discussões que a gente faz dentro e fora da sala de aula, com as formações que a gente faz aqui, igual no Baixo Matão, com as intervenções que a gente vai fazer, com as greves, com as mobilizações, chamando as pessoas para os atos, fazendo as eleições de CA, de DCE, com tudo isso a gente tem um papel de influenciar na massa, dentro e fora da universidade, principalmente. Isso é algo que diferencia muito Disparada, e vocês estão vendo. Por que o cursinho popular Elza Soares? Por que a frente jurídica para prestar assistência para quem não consegue ter um advogado? Porque a gente acha que o papel da universidade é ter um diálogo constante com a comunidade. A universidade deve ter suas portas, seus muros abertos, escancarados para quem a financia. Quem financia a universidade pública no Brasil hoje? A classe trabalhadora, porque os impostos são indiretos, são regressivos. Quem mais paga imposto no Brasil são os trabalhadores, é o povo trabalhador. Então, a gente precisa ter dentro das universidades esse povo que financia a universidade, mas a gente precisa também ter a universidade correspondendo, fazendo luta social lá fora. E esse é um papel que o Disparada entende como central, influenciar a massa e ligar a universidade com a comunidade. E tem um terceiro papel que é muito importante para o movimento estudantil, que é o papel de formulação. O que é isso? A gente pensar o que a gente quer da educação, tanto dentro da nossa universidade, tanto dentro do nosso curso. Vamos debater como está estruturado o curso de física, o curso de biologia, o curso de química. São cursos que estão tentando atender os interesses do mercado ou os interesses da sociedade? Estão formando profissionais para que lado? Como é que a gente sai divisão ali? Então, formular a respeito dos nossos cursos, mas formular a respeito da educação
da universidade e do Brasil, pensar o Brasil também. Esse é um papel do movimento estudantil, pensar o Brasil que a gente quer, que sociedade que a gente quer. Então, a gente tem uma visão muito mais ampla do movimento estudantil do que outras organizações, que por vezes tem uma visão muito limitada. É só formar quadros, é só ganhar CA. Não, a gente acha que tem um papel de disputar consciências. Caiu meu computador, acabou minha bateria, mas vamos seguir. De disputar corações e mentes dentro e fora das universidades, principalmente em diálogo com o povo nas periferias. Então, para introduzir era isso, tinha até mais algumas questões, peço desculpa que acabou minha bateria, vou tentar resgatar aqui, mas para introduzir era isso, acho que dá para a gente gerar a partir disso um bom debate. Agradeço aí a atenção de todo mundo, espero não ter gastado o tempo de vocês à toa e fico aberto agora para as perguntas, para a discussão e para o debate. Obrigado de novo ao Pedro pelo convite e vida longa ao Disparada Matão, que a gente faça a revolução ali, mas também para fora da USP. Tamo junto. Não, perfeito, Diego. Muita boa exposição. Acho que a gente tem que usar esse espaço agora para debater um pouco o que foi exposto. Quem quiser se inscrever, manda aí no chat. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser trazer algum comentário também. Boa, eu vou organizando aqui as inscrições. Pode ir lá, normal. Queria agradecer também o Diego pela disponibilidade de estar aqui. Para me ouvir, Pedro? Pela disponibilidade para estar aqui com a gente, fazendo esse evento. Foi realmente fantástico a apresentação. E queria perguntar, realmente por curiosidade para ele, sobre a parte que fala sobre o movimento pela reforma. O PCB realmente tinha uma... Né, ele tinha um protagonismo, né, claro. Ele tinha uma ideia reformista, realmente. A esquerda, na época, tinha essa vibe reformista. É só uma pergunta, realmente. Diego, como você prefere fazer? Você quer ir respondendo uma a uma ou você prefere que o pessoal todo fale e depois a gente volta para você? Não, vamos em bloco, acho que abre para mais gente falar. Eu só estou Tranquilo. fechado aqui que eu estou pegando o carregador do computador, tá? Mas estou vendo tudo. Tranquilo. Vai lá, Lelo. Boa, oi gente, para quem não me conhece, sou o Lelo, professor de fit dance aí da frente jurídica, mas a parte que eu mais gosto é o fit dance, então é onde eu puxo sempre o debate. Para mim, eu queria trazer duas questões. A primeira é que, assim, tem um livro, acho que eu já até falei dele, não sei se o Diego conversou um pouco sobre isso. É um livro, hoje em dia, bastante antigo, que chama O Poder Jovem, que conta sobre a história do movimento estudantil no Brasil até esse processo aí que o Diego conta dos anos 80. Assim. Então, conta como ele se formou aqui no Brasil e como foi todo esse processo de organização dos estudantes. E acho que o Diego sintetizou bastante, mas é um texto bastante interessante, Poder Jovem. Eu posso emprestar, tenho 2, inclusive, para poder emprestar para um e não me arrepender, porque livro emprestado é aquele que nunca é devolvido, né? Então, eu comprei 2 quando eu achei um livro que está esgotado já faz mais de 15 ou 20 anos, então foi muito difícil de achar. Enfim. Mas esse é um debate importante. Acho que boa parte das discussões estão sistematizadas, sintetizadas aí pelo Diego, e acho que essa história da luta do movimento estudantil nos coloca nos debates do desafio, e aí vou tentar ser bem breve, não vou tentar da história dele, vou tentar não me alongar. Nos colocam nos desafios do movimento estudantil e do que a gente constrói enquanto disparada para o próximo período. Assim. Existiu uma tarefa importante do movimento estudantil que sempre lutou para que a universidade pudesse ser acessada ou democratizada para mais pessoas. Existia um movimento de setores médios, como o Diego fala, que pensa em democratizar essa universidade. E aí eu acho que nos anos 2000, sobretudo, essa política ela consegue, de alguma forma, ter algum êxito com as cotas sociais, com as cotas raciais, com o processo de institucionalização disso
no Reúne, primeiro ali em 2008, para todas as universidades federais do Brasil, depois com a unificação com o SISU, com o modelo unificado, depois com as lutas que foram fazendo em últimas grandes universidades elitizadas que não se abriam para esse modelo, e não à toa a USP é talvez a última grande universidade a se abrir ao modelo de cotas para essa discussão. E existe um outro debate agora sobre a permanência, que é o grande debate, um debate central, como que a gente faz com esses estudantes que acessaram a universidade consigam ali permanecer. E esse é um debate que precisa ser enfrentado. O governo Bolsonaro acabou com as verbas de permanência assistência estudantil, então não existe mais política para restaurante universitário, desmontou as políticas de assistência estudantil, moradia estudantil, esses processos todos vêm sendo desmontados, e tem um debate sobre os estudantes de baixa renda, os estudantes cotistas que acessaram as universidades privadas. E a gente precisa pensar em políticas de permanência também para esse conjunto de estudantes, porque o governo resolve dar bolsa em universidades privadas, porque elas contêm uma capacidade ociosa muito importante, ali com o ProUni, com a luta com o movimento estudantil, com a UNE, do Ministério da Educação no governo Lula, porque era fácil de organizar a ampliação, a oferta, a expansão. Claro que isso precisa ser feito tudo acompanhado com vários indicadores de qualidade, que aí é um segundo debate que a gente vai ter que fazer ali. Mas esses estudantes precisam também de políticas de permanência ali, nessas instituições privadas, e isso é uma luta que a gente não pode deixar de fazer assim. Então, tem vários debates que são interessantes. Acho que a proposta mais inovadora, uma das primeiro entrava no debate, era de ter um bandejão para os estudantes das universidades privadas ali no corredor da Vergueiro. Para quem não conhece, aqui na cidade, que foi uma proposta do Luiz Marinho, do PT, nas eleições de 2018. Assim, foi a primeira vez que isso entrou num programa de governo aqui, para pensar um pouco com essa realidade dos estudantes de universidades privadas. Tem mais de 20, 30 mil estudantes que estudam ali, num corredor que pega as estações do metrô Liberdade, Vergueiro, Liberdade, São Joaquim, Vergueiro, e que ali é um jeito de pensar, começar a pensar um pouco desse tipo de política. Isso é um primeiro debate, um debate da permanência, um debate de como a gente garante que esses estudantes estejam aí, e que são os novos debates que a gente vai ter que enfrentar da classe trabalhadora dentro das universidades. Um outro debate é o debate do que é o movimento estudantil que a gente quer construir, o que diferencia o Disparada de todos os outros grupos ali no movimento estudantil, que é uma coisa que todo mundo deveria um pouco estar afiado com essa discussão. Que é um debate de que a gente do Disparada encarou a tarefa de fazer um trabalho territorial, de ir até as periferias, de conseguir organizar como uma tarefa importante do movimento estudantil. O movimento estudantil precisa estar, de alguma forma, indo para as periferias, precisa fazer esse debate, precisa fazer essas construções, e a extensão universitária, outras políticas, a organização política, a atuação na rede de cursinhos, na nossa frente jurídica, no café, ou em quaisquer outros dos nossos espaços, ele é uma parte, um processo que encara essa tarefa de estudantes que derrubam os muros da universidade, não fazem só a luta ali para dentro dessa discussão, mas como a gente vai fazer essa construção para fora. Eu acho que hoje essa é a grande discussão que diferencia o Disparada de todos os outros grupos do movimento estudantil no âmbito nacional aqui no Brasil, e acho que essa tarefa ela precisa ser encarada, e nós devemos sempre estar à frente dessa discussão, nunca tirar ela da cena, porque é assim que a gente vai fazer o restante do movimento avançar com a gente, ajudar nessa tarefa de derrubar os muros da universidade, construir, de fato, o que deve ser a nossa universidade popular, que eu acho que é a luta do movimento estudantil desde dos princípios da sua organização. Valeu, desculpa o tempo aí, hein, gente? Valeu, Pedrão. Não, tranquilo, Lalo, foi uma fala muito boa. Inclusive, queria começar minha fala comentando um pouco sobre a sua. Eu acho que, estando num curso como bacharelado em física, com a permanência de 12%, é importante a gente pensar essa questão de permanência, né? Que a gente pensa muito a questão do acesso meio desvinculada da conclusão dos cursos, né? Eu acho que os cursos do baixo matão, em geral, física, matemática, principalmente os bacharelados, são cursos que destroem muito os estudantes, assim, no processo.
Então, entra muita gente, sai pouquíssimas. Então, na minha turma entraram 85 pessoas, a expectativa é que se formem 7, 8, se a gente for bastante otimista, né? E eu acho que quando a gente para olhar os números, quando a gente para analisar onde aquela evasão é mais intensa, a gente sempre vai ver que aquela evasão vai ser mais intensa nos grupos minoritários, nos grupos oprimidos. Então, a gente vai ter uma falta de mulheres sendo formadas na área das exatas, na física, na matemática, na astronomia, nas geociências. A gente vai ter poucas pessoas pretas se formando, porque já tem poucas pessoas pretas entrando na universidade nesses cursos. A gente vai ter poucas pessoas de classes populares, de famílias da classe trabalhadora mesmo se formando. A gente vai ter uma formação assim muito elitizada desses cursos. Eu acho que até por isso que é muito difícil de disputar os corações e mentes das pessoas nesses cursos, porque o movimento estudantil não tem inserção. É muito difícil de você conversar, né, sobre política, pessoas que não necessariamente dependem da política para sobreviver. Então, pessoas que estão numa situação confortável, né? Acho que isso é um pouco diferente de outros espaços da universidade. Eu acho que mesmo a USP, sendo um espaço muito elitizado, tem cursos que existe uma presença, uma permanência muito maior de pessoas mais pobres. E eu acho que essa não é a realidade nos cursos do Baixo Matão. Então, a gente tem que pensar, assim, uma política de permanência, porque a permanência é essencial. Não adianta a gente botar as pessoas na universidade se a universidade impede que as pessoas se formem. Bom, eu acho que isso é central, né? Eu acho que compreender que o espaço, né, da instituição, né, dentro do Baixo Matão, é um espaço que promove muito a ideologia neoliberal, né? Acho que isso é replicado em outros espaços da universidade também, mas falando um pouco da minha experiência pessoal, você entra numa conversa com bichos da física, por exemplo, sempre vai ter alguém falando, não, porque se formam 8 pessoas, então tem que ser batalhador, tem que fazer por merecer, então só as pessoas mais fortes resistem. E aí parece que existe uma certa romantização, né, desse processo de perder pessoas no caminho. Então, quanto menos pessoas se formarem com você, mais batalhador você é, mais merecedor daquela vaga você e você estimula, né, uma competição desumana por vagas muito escassas na carreira acadêmica. Então, tem pouquíssimas vagas de pesquisa, pouquíssimas vagas de C, pouquíssimas vagas que possibilitem que as pessoas sigam realmente nessas áreas que a gente está estudando para tentar seguir na produção de ciência que seja voltada para a sociedade. E aí a gente faz com que as pessoas que entram na universidade entrem com a mentalidade de que elas precisam competir, né? E eu acho que isso, além de ser muito desvantajoso para a permanência estudantil, é muito desvantajoso também para a produção da ciência, né? Porque isso faz com que a ciência seja uma competição, não uma construção coletiva, pensando no coletivo, né? Passa uma atividade individual, de disputa entre os estudantes. Esse é um primeiro ponto, né? Acho que a gente também refletiu um pouco sobre essa situação atual do CRUSP, do corte dos auxílios, do esvaziamento das políticas de permanência, é muito importante. Então, a gente está vendo aí um movimento que o CRUSP está sendo muito atacado, né? Então, o pessoal do Amor CRUSP sofrendo diversas repressões e quaisquer manifestações pacíficas que eles fazem na universidade por parte da PM, que foi recém-instalada no campus. Pensar que esse pessoal que está no CRUSP muitas vezes não tem acesso à internet para poder acompanhar as aulas. Então, a pessoa está numa moradia estudantil e mesmo na moradia estudantil a pessoa não consegue acompanhar as aulas da universidade. Como que isso pode ser possível? As marmitas que muitas vezes vêm mofadas, a política de alimentação universitária que está sendo muito deficitária nesse momento de pandemia. Enfim, acho que o quadro de permanência no geral na universidade é muito problemático. A gente precisa agora, eu acho, dar muita atenção no movimento estudantil para essa questão da permanência, para que a gente possa garantir que os filhos da classe trabalhadora possam permanecer e possam concluir seus cursos, não simplesmente entrar na universidade e sair sem se formar, sair sem seu diploma. Beleza, passando aí para um segundo ponto, né? Eu já fiz minhas considerações sobre a fala do Lelo, que eu queria trazer. Mas também comentando aqui no segundo ponto da fala do Lelo, né? Sobre a diferenciação do disparada para outros movimentos. Eu acho que pensar que historicamente, o movimento estudantil tem um papel de tentar trazer, né, mais pessoas periféricas para a universidade é muito importante. Só que hoje a gente também precisa entender que a universidade tem uma função social e que essa função social ela precisa ser cumprida com o movimento estudantil estando na periferia. Então, acho que no Disparada a gente faz isso. No Disparada a gente tenta entender o movimento estudantil como parte do movimento de massas.
né? E não como um movimento puramente vanguardista, que sempre vai estar à frente, pensando num espaço muito além do que da classe trabalhadora, do que o movimento sindical, do que o movimento de bairro, do que o movimento de massas em geral consegue pensar. Acho que essa troca, né, dos movimentos de bairro, dos movimentos sindicais, dos movimentos de moradia, o movimento estudantil é muito frutífera. Acho que é verdade que o movimento estudantil ele é uma certa assim, fábrica de formação de quadros, né? Então, muitos quadros muito importantes da esquerda brasileira saíram do movimento estudantil, mas hoje acho que a conjuntura ela é diferente. A gente precisa de movimentos, a gente precisa de uma formação muito mais completa dos nossos quadros para eles conseguirem compreender a realidade material das pessoas com quem a gente está dialogando. Eu entendo que muitas vezes o movimento estudantil tem essa pegada mais vanguardista, né, de estar à frente, de não refletir sobre as necessidades materiais da população, né? E eu acho que a gente fomentar essa maior interconexão entre o movimento estudantil e os movimentos de bairro é muito importante para a gente conseguir construir um movimento estudantil que seja mais inclusivo e também esteja sempre visando incluir e não ser elitizado como outrora já foi, né? Acho que muito mais. Aí acho que uma pergunta que eu queria deixar aqui mais no final para o Diego. Durante sua apresentação, Diego, você falou um pouco sobre a importância da nacionalização da luta, né, estudantil. Então, antes os CAs, eles faziam a luta de forma muito localizada, né? Então, acho que já existia a luta estudantil, mas ela era feita curso a curso, de certa forma, sem uma certa organização mais ampla. Na sua leitura aí, por que é importante a nacionalização da luta? Por que um diretório, por exemplo, central dos estudantes, como, por exemplo, o DCE Livre da USP, não seria o bastante? Por que é preciso organizar além? Por que é importante que exista essa organização nacional do movimento? E aí, uma segunda pergunta como que você acha que a história da refundação da UNE dialoga com a história recente do PT, aí, né, de formação do partido, de construção de base, dialogando um pouco com a nossa formação passada, né? Como que esse reinício do movimento estudantil pós-ditadura dialoga com a história do PT, com a história da classe trabalhadora, com a história de lutas de classe recente aqui no Brasil. Obrigado pela fala mais uma vez, Diego. Obrigado pela participação de todo mundo. Se alguém quiser se inscrever para fazer mais alguma fala, mais alguma pergunta, acho que a gente pode inscrever mais algumas pessoas. Mas se não tiver mais pessoas querendo aí falar, acho que a gente pode passar também para o Diego para ele fazer as considerações finais dele, comentar um pouco as falas. Dá uns 30 segundinhos aí para quem quiser se inscrever. Boa. Vai lá, Alex. Pode falar. Salve, meus queridos, meus representantes da esquerda brasileira. Uma saudação enorme, incrível de rever vocês, sempre com ótimas falas, sempre incríveis. Diego é excepcional e o Lela, sim, em comparação. Existe um momento que poderá ser bem aproveitado entre as ideias de movimentos jovens e estudantis. O atual agora, eu encontro muita gente em rede social, ou em outros caminhos, debatendo a ideia do comunismo socialista, muita gente falando sobre Marx, muita gente jovem falando, gente de 18 a 20, que pode ser uma abertura, uma espécie de caminho para uma abordagem de comunicação, de trazer essa... Também falar sobre a história e sobre o futuro e a sociedade que a gente pretende, que a gente quer ter, que, no caso, são gerações que vão tomar conta não só do mercado de trabalho, mas que também vão influenciar os outros jovens que tiverem no seu convívio, né? Tem toda uma esperança nova acontecendo, de ver esses jovens hoje debatendo coisas como o direito da terra, o direito do trabalho, e coisas que, por exemplo, eu não vi na minha geração, eu não vi na geração seguinte,
mas que está acontecendo agora. E eu acredito que pode ser uma oportunidade bem grande de estar com um canal ou um meio de se comunicar com esse jovem, de se comunicar com essa turma, de acordo com a comunicação que eles levam hoje em dia, que é seja numa rede social, ou seja em salas de bate-papo, ou algo que faça parte do convívio deles. Infelizmente, a gente não pode trazer a nossa fórmula de convívio e agregar a eles, quando é eles que é com quem a gente quer falar. Acredito que a gente tem que ocupar os espaços de onde o jovem está. Jovem, o universitário, a forma que eles se comunicam. Pouco tempo eu descobri agora que eu sou cringe, sou velho, e tipo, eu sou velho com um apelido em inglês, mas está vindo dessa geração e é uma oportunidade de também estar inserido nela, tá trazendo ela para cá e tá indo para lá, abrir esse caminho, ficar tipo, apenas de questão universitária. O jovem está se formando, que é importante, ele não vai ter o espaço de entrar. E aí ele não vai ter essa comunicação com a gente? É necessário, é o princípio, e eu acredito que vocês irão compreender bastante esse caminho. Obrigado, turma. Muito bom, Alex. Vou fazer só uma fala assim, final. Acho que se alguém quiser se inscrever, pode tentar se inscrever na minha fala. Se ninguém se inscrever, a gente já passa de volta para o Diego. Só queria deixar mais três perguntas aqui para você, Diego. Você conseguir responder na sua fala final, ou comentar pelo menos um pouco. Acho que assim, lá na Uni, né, e também em diversas entidades estudantis, acho que a gente tem uma presença muito forte da UJS, né? Uma certa hegemonização do espaço por parte dessa força do movimento estudantil. Você pode comentar um pouco por que a UJS tem essa certa hegemonização desse espaço? Segunda pergunta, como que você entende, né, que é o papel do movimento estudantil na polarização à esquerda, né, que acho que a gente tem muitos movimentos hoje muito conservadores, tendendo bastante a população assim, para a direita, uma extrema direita. Como que você entende que o movimento estudantil deve agir para polarizar no sentido contrário, para trazer o pessoal mais para a esquerda? E aí, uma terceira pergunta aí, queria saber quais são, na sua visão, os próximos passos aí para a gente conseguir ter uma universidade mais inclusiva, tenha a sua função social sendo cumprida, esteja dialogando com a sociedade que a gente vislumbra no disparado. Acho que é isso. Bom, acho que ninguém se inscreveu, então acho que a gente já pode passar para você, Diego. Não, valeu, Pedro. Acho que falas muito importantes, falas que contribuíram muito. E vamos tentar dialogar com cada uma delas. Primeiro, o Maurício trouxe aí a questão do PCB, que é uma questão que, enfim, vai ter que extrapolar muito nosso pouco tempo de debate aqui. PCB surge em 22, né, inspirado na Revolução Russa de 17, e a partir daí vão haver uma série de polêmicas dentro dessa organização, né? É muito inspirada no que a União Soviética, que também financiava, estimulava, formava quadros do PCB. Em determinado momento, o PCB vai, de alguma maneira, também tentar ser um partido de massas, então ter mais inserção na classe trabalhadora, enfim, em determinado momento, inclusive em aliança com o Getúlio. Mas essa questão que o Maurício perguntou em especial sobre o reformismo, vai ser uma grande polêmica dentro do partido, né? A gente tem alguns momentos chaves para o PCB, principalmente no final da década de 50, no início da década de 60, que a gente vai ter um racha no PCB com a fundação do PCdoB. O que vai ser a grande polêmica ali? O que vão chamar de questão democrática. Ou seja, como um partido comunista, um partido marxista vai lidar com a democracia burguesa. Parte do partido acreditava que a revolução viria em etapas, no chamado etapismo. Então, o Brasil, por ser um país muito atrasado, um país ainda agrário exportador, um país não industrializado, ele precisaria primeiro fazer uma reforma democrática, ou seja, desenvolver o capitalismo para depois pensar em uma tomada de poder
do Estado pelos trabalhadores. E parte do partido, então, vai defender essa lógica do etapismo. Outra parte vai achar isso uma visão pelega, uma visão degenerada, que o partido tinha que continuar com suas teses revolucionárias e criticar as instituições democráticas, as instituições burguesas. Isso vai trazer uma série de polêmicas dentro do partido, então tem até algumas resoluções, se quiser ver, do Congresso de 60, uma carta de 58, que é a Declaração de Maio, enfim, e isso vai criar, inclusive, o PCdoB, em 62. E isso vai ser uma polêmica quase que até os dias atuais dentro do campo da esquerda. No início dos anos 90 vai ter um novo racha no PCdoB, na verdade vai haver uma refundação do PCB, que vai virar o PPS, conduzida pelo Roberto Freire, vai virar um partido pelego. Hoje a gente sabe que o PPS é um partido tradicional da direita, que até chama Cidadania nos dias de hoje. Mas mesmo no PCdoB, que é o racha lá de 62, continua essa discussão sobre o etapismo, sobre a importância de apoiar reformas dentro do capitalismo, de colocar a luta dos trabalhadores por vezes subordinadas à luta da burguesia para tentar desenvolver o país. Então essa é uma discussão bastante forte na esquerda brasileira de muito tempo até hoje. Então, se você quiser se aprofundar nisso do PCB, vale ler algumas questões, mas a gente pode discutir depois. Mas era um pouco disso, assim. Hoje o PCB já é uma outra coisa, uma refundação de um grupo ali muito pequeno, restrito a, de novo, uma intelectualidade, a grupos que estão dentro da universidade e que tentam ter mais inserção via movimento estudantil, mas não tem nenhuma inserção na classe trabalhadora, nos sindicatos, enfim, e é disso que a gente discorda, apesar de, por vezes, ter uma linha revolucionária importante na sua tradição teórica. O Lelo depois traz várias discussões importantes sobre as lutas do Disparada atuais, a compreensão que o Disparada tem da universidade, como popularizar e como fazer as lutas fincadas no território. Ontem mesmo a gente estava discutindo que hoje, com o avanço do capitalismo e a reorganização do mundo do trabalho, mesmo com a pandemia, as novas tecnologias, a esquerda vai ter que repensar o seu papel de mobilização social. Muitas vezes a esquerda organizou os trabalhadores e a luta social por meio do local de trabalho. Então a gente tem até de maneira fetichizada, não, a luta nas fábricas, né? Então organizar os operários do sindicato nas fábricas. Mas quantos dos trabalhadores brasileiros estão hoje em fábricas? Os trabalhadores brasileiros hoje estão no Uber, estão no Rappi, estão no iFood, estão na loja, estão atrás do computador, atrás do celular. Então é muito mais difícil você organizar a luta por meio do local de trabalho. E a mesma coisa vai ser por meio do local de estudo, porque a gente aqui estuda na mesma universidade, mas cada um na sua casa. Tem gente aqui que está em outro estado, tem gente que está em outra cidade. É mais difícil você organizar a luta por aí. Então, um foco da esquerda hoje, do movimento revolucionário, do movimento da juventude, tem que ser o local de moradia, principalmente as periferias, que é onde os trabalhadores e o povo está. Então, mesmo quem está nas universidades hoje tem que pensar em ter uma atuação para fora da universidade, não dá só para a gente ficar dentro. É isso que o Disparada acredita e por isso tem desempenhado tanto as frentes de massa aí que o Pedro sempre apresenta, o cursinho, a frente jurídica, a rede de solidariedade, está aqui a Thaís, nossa coordenadora. Então, quem quiser conhecer também e atuar nessas outras frentes é muito importante. E leiam O Poder Jovem, que o Lelo colocou. Outro livro importante também que eu me lembrei, que a gente estava hoje numa manifestação que a aluna até fez fala, é o livro de Memórias do Zé Dirceu. Também traz várias coisas sobre as organizações na época da ditadura. Enfim, ele faz uma discussão sobre a própria experiência dele no movimento estudantil, é bem bacana. Depois, as dúvidas do... Não, vou comentar o Alex, que traz algumas questões sobre a importância da gente fazer a disputa nas redes, que é muito importante. A gente do Disparado compreende as redes sociais como um território, e eu acho que parte da formação de uma juventude de direita, aqueles chatos lá, que até dialogando com o que o Pedro falou, como é que está a direita organizada no movimento estudantil, o pessoal do MBL, esses grupos conservadores e liberais, eles organizam a juventude por meio da internet, fazendo vídeo de YouTube, fazendo TikTok de direita, e as pessoas se formam a partir daí e viram um chato da escola, que o professor, a professora fala em democracia, eles já levantam um braço para questionar e falar que o professor é doutrinador, é comunista. Isso se dá por uma organização com muita grana,
mas com bastante também eficiência na mobilização virtual, em saber como usar o YouTube, essa ferramenta, em como ser carismático ali, em saber como usar o WhatsApp, que a esquerda precisa evoluir, e evoluir muito. As eleições de 2018 mostraram como o Bolsonaro utilizou isso. E aí, para discutir, por fim, as questões do Pedro, assim, por que a importância de nacionalizar o movimento? A gente também do Disparada tem uma compreensão que a entidade mais importante do movimento estudantil não é nem a UNE, não é nem a UE, é o centro acadêmico, porque o centro acadêmico é o que está em contato direto com o estudante, é o que o estudante se referencia, onde o estudante vai pegar o dicionário, o livro, o que for, é onde o estudante vai pedir para usar a internet, é onde o estudante vai pedir para imprimir alguma coisa, é onde o estudante vai pegar um resumo para fazer a prova, é onde o estudante vai na festa, é onde o estudante tem um centro de vivência para confraternizar com seus colegas. Então, o centro acadêmico é a entidade mais importante, é quem está em contato direto com os estudantes, até mais do que a UNE. Muitas vezes, você vai lá na física, na química, no direito e pergunta o que é a UNE. Os estudantes muitas vezes não sabem. Então, o centro acadêmico tem um papel central. Isso não quer dizer que a gente não ache que a luta tem que ser, sim, nacionalizada em conjunto com outras organizações, porque nenhuma luta ela pode se esgotar em si, gente, senão a gente não tem um projeto político de mudança. A luta para melhorar a USP, para democratizar a USP, ela não se esgota ali. Como é que a gente vai melhorar a universidade brasileira tendo um governo como o do Bolsonaro? Isso é impensável. Então, tudo está colocado num contexto, na situação concreta e na luta nacional e internacional. É assim que a gente compreende. Por isso que a gente precisa, sim, da luta com a UNE, da luta com outros CEAs e tal, mas ela vai começar no seu local de atuação, no seu curso, na sua escola, no seu bairro, mas sempre linkado a um projeto maior. Se as pessoas não entenderem que a gente está lutando num projeto coletivo, num projeto de mudança da sociedade, num projeto de transformação e construção de uma sociedade socialista, de uma sociedade sem opressão, sem exploração, a luta não vai fazer sentido. E a pessoa que está numa luta sem fazer sentido, no dia seguinte ela sai da luta e muda de lado. Então a gente tem que ter sempre essa dimensão. Sobre a UJS é a União da Juventude Socialista, é a juventude do PCdoB, que é um partidinho lá, como eu falei, rompeu em 62 do PCB. Infelizmente é um partido muito pequeno hoje no Brasil, está ameaçado até pela cláusula de desempenho, ou seja, não ter mais fundo partidário nas próximas eleições, não ter mais tempo de TV. Então, o partido, apesar de ter uma tradição muito importante, ser de esquerda, historicamente apoiou o PT, os governos do Lula, da Dilma, é um partido que está cada vez mais minguando. Flávio Dino, que era governador do Maranhão, que era talvez o principal nome no Brasil, saiu agora do PCdoB, vocês puderam acompanhar. Mas a UJS controla mesmo a UNE há muitos anos. Há muitos anos teve, desde os anos 80, teve apenas um ano que o PT ganhou a UNE. E todos os outros anos a UJS, o PCdoB controlou. Porque não quer dizer que eles têm a maioria dos estudantes do Brasil ou que sabem que é o PCdoB, etc. Mas eles tiveram um know-how, aprenderam a como organizar o Congresso da UNE, que infelizmente a gente está em pandemia, esse ano não vai ter, mas daqui a 2 anos a gente vai ter outro e todo mundo vai poder viajar, encontrar estudantes de todo o Brasil, dar rolê, festa, acampar. Vai ser legal, mas vocês vão ver que é um congresso bastante artificial. Então, quem sabe fazer esse processo acaba ganhando e se reelegendo na direção. Então, a JS ganhou muita prática com isso. Claro que eles têm construção, mas a gente faz várias críticas, que falta formação política, falta enraizamento. É isso, eles têm a UNE, a UEE de todo o Brasil, mas tem poucos CAs. Como isso acontece? Porque os caras sabem fazer essa prática do Congresso. Enfim, mas tem várias coisas que a gente também precisa aprimorar, crescer e aprender com eles. E depois, por fim, a ideia da universidade mais inclusiva. Eu acho que para a gente ter uma universidade mais inclusiva no Brasil hoje, tem uma luta imediata, fora Bolsonaro. Nunca a gente não vai ter um governo Bolsonaro, que é o governo do Futurice, que é o governo do fim das cotas, que é o governo de corte das universidades federais, que é o governo de corte do ProUni. A gente não vai ter uma universidade mais inclusiva, a gente só vai ter retrocessos. Então, o foco hoje tem que ser derrubar o governo Bolsonaro, que é um governo inimigo da educação. Mas, além disso, a gente tem que voltar a formular sobre a universidade. Que projeto de universidade a gente vai querer ter quando a gente tiver de volta um governo do Lula, um governo popular, um governo de esquerda? E avançar mais na criação de vagas no setor público da universidade também. A gente tem hoje um processo que muitos estudantes ficaram endividados por meio do FIES, então tem várias críticas em relação a isso, e a gente precisa, sobretudo, de permanência estudantil, a gente precisa de um grande programa nacional
de assistência e permanência estudantil, com financiamento próprio para isso. A gente tem o PNAE, mas a gente precisa realmente investir muito nisso, porque quem entrou quer permanecer. Então, a gente teve aí na pandemia um crescimento da evasão muito grande, tanto nas universidades públicas quanto particulares, porque os estudantes não têm condição, nem em relação à saúde mental, ficar estudando à distância, mas muitos não têm sequer acesso a uma internet de qualidade para acompanhar a aula. 3G, 4G, a gente vive isso no cursinho, mas não é uma realidade só dos estudantes do ensino básico. É uma realidade também dos estudantes trabalhadores do ensino superior. Então, a gente precisa pensar em ciência, tecnologia, desenvolvimento, mas permanência estudantil para o povo continuar nas universidades e a universidade ser cada vez mais voltada para o nosso povo, voltada para desenvolver o Brasil e para reduzir as desigualdades. E eu acho que o Disparada tem um papel fundamental nisso, por isso saudar mais uma vez o Pedro e todo mundo que compareceu aqui, sobretudo os militantes do nosso Baixo Matão lá na USP, que a gente ainda vai ganhar muito CA lá, construir muita luta e, sobretudo, sair da USP e construir o Disparada e o socialismo aí pelos rincões e pelas periferias de São Paulo e do Brasil. Vamos à luta, companheiros, e até a próxima. Muito bom, Diego. Muito obrigado pela presença. Agradeço muito pelas falas, pela exposição inicial, por esses comentários aí, as falas também, as perguntas. Acho que foi muito, muito bom. Acho que foi muito frutífero para a gente do Baixo Matão e também para outras pessoas que vieram de outros núcleos, estão entrando no Disparada agora. Muitas pessoas talvez nem estejam organizadas ainda com a gente, mas que conheceram aí o movimento, conheceram esse aqui de formação, então estão junto conosco. Acho que é isso, pessoal. A gente pode encerrar esse espaço hoje. Se a Thaís quiser fazer uma fala aí final, não sei se a Thaís está aqui presente, acho que está ainda, né? Fazer uma fala sobre a rede, um pouco sobre a nossa ação de hoje. Bom, trazer um pouco eu também queria... da nossa... Pode falar, Thaís, vai lá. Vou falar aqui bem rapidinho, né? Primeiro, quero parabenizar todos vocês por estarem aqui fazendo política nesse sábado e dizer que o Disparada ele tem tocado várias frentes de atuação. Temos a Rede Solidariedade SP contra o coronavírus, que está presente não só na capital, mas também em algumas cidades do interior, também o coletivo feminista, várias frentes em que a gente está aí aberta para dialogar, para receber vocês, mas nada é tão urgente do que estar presente nos territórios, dialogando com as pessoas, né? E também com o objetivo de derrubar o Bolsonaro nas ruas. A gente está aí à frente do Fora Bolsonaro, vai ter ato, a gente está aí decidindo se vai ser no dia 13, se vai ser no dia 24, mas, assim, desde já, eu quero colocar aqui que o Disparada vai estar presente em todas essas manifestações até o genocida do Bolsonaro cair. E, assim, é isso. Conto com vocês nessa luta, espero construir mais com vocês nessa caminhada de luta até a eleição de Lula em 2022, porque eu acho que é só através do Lula que a gente vai conseguir resgatar aí a dignidade do povo brasileiro e restaurar a nossa democracia que está sendo tão ameaçada nesse momento. E parabéns a todos, boa noite. É isso, gente. Obrigado, Thaís, sensacional. Reforçando o convite da Thaís, e amanhã a gente vai estar fazendo a ação de novo do cursinho, vamos estar levando cestas e camisetas para os nossos estudantes. Todo mundo do coletivo que quiser participar, que quiser se somar, a gente vai estar 9 horas da manhã, amanhã lá no DCE, me chama no WhatsApp que eu mando o link do grupo que a gente está organizando essa ação. A gente vai também estar organizando uma ação no próximo final de semana, provavelmente só no domingo, porque sábado vai ter ato. Nós vamos estar levando o resto das cestas para a Zona Sul e para a Zona Oeste semana que vem. Todos estão muito convidados. Acho que a Thaís já frisou muito bem isso, mas vale sempre trazer isso à tona também. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, viu?